Vamos analisar The Witcher Tempo de Desprezo no vídeo de hoje. É estranho ler esse livro depois de ler o final da história. Se você fosse olhar em cronologia, grande parte desse livro poderia entrar bem no começo da história. Eu diria que entre o primeiro, o segundo, não sei se exatamente o primeiro livro começaria isso. Talvez começasse exatamente com o primeiro, aí esse poderia ser o segundo, e o segundo o terceiro, e por aí vai. Mas existe uma coisinha que acontece aqui que faz com que tenha que ser o último livro lido. E isso, inclusive, me faz pensar até que ponto as editoras não poderiam mexer e trocar alguma ordem do texto para fazer mais sentido para a experiência do leitor. Geralt está no meio de um contrato quando suas espadas são roubadas. E por mais que acontece muita coisa aí no meio da história, basicamente tudo vai se envolver ali dentro. Ele vai ter que continuar trabalhando enquanto tenta recuperar as espadas. Nesse livro a gente vai ver bastante das forças que as feiticeiras têm. Uma feiticeira em exclusiva aparece nesse livro, mas mesmo ela não sendo uma feiticeira que se destaque no restante da história, pra falar a verdade, eu nem me lembro se ela sequer aparece. Pode ser que sim, mas a minha memória me falha. Porém, mesmo que não seja uma feiticeira principal, que a gente sempre acha que são as que se destacam, que são aquelas poderosas que têm a manipulação total, na verdade vai te mostrar que todas as feiticeiras, independente de quem são, conseguem sim ter um alto nível de manipulação, porque olha, o que ela consegue fazer aqui é um negócio muito show. E ela faz tudo isso simplesmente pra mostrar que pode. E eu acho que é o mais engraçado essa parte. E a gente também vai ver mais a amizade entre o Geralt e o Jaskier, que eles realmente são muito amigos. A gente vê também, inclusive, que o próprio Jaskier não precisaria sair em aventuras junto com o Geralt pra ter história pra contar como bardo nem nada, porque na verdade ele tem uma família muito influente. Ele poderia simplesmente viver tranquilamente, sendo bancado e coisa do tipo, se precisasse. Isso se ele não escolhesse uma carreira parecida com a da sua família. O primo dele, por exemplo, tem um cargo muito importante na polícia local. Então não seria uma vida ruim que ele teria caso ele não fosse um bardo. E eu acho que não importa quantos anos passa, quanto tempo passa desse mundo, e eu fico me questionando, será que os maiores vilões, os maiores perigos para esse universo não seja de fato os magos? Porque a gente pensa que depois de dar muita merda, os feiticeiros, os magos já teriam parado de tentar criar certos monstros. É óbvio que se você parar pra pensar, na cabeça doida deles, essa criação de monstros, tentar controlar, é meio que bom pra galera, porque ele vai fazer alguns trabalhos que muita gente não quer fazer. Só que já deu tão errado tantas vezes que... entendeu? Não tá na hora de parar, mas não, aqui a gente ainda continua vendo que isso continua acontecendo. É um pouco interessante conhecer a forma que esses monstros acabam sendo criados, mas é meio louco pensar dessa forma. E esse com certeza é um tipo de livro que eu queria ler há muito tempo, porque por mais que a história principal, todo aquele enredo, indo atrás da Ciri, não sei o que, é muito interessante, a gente tem que admitir que os contratos que o Geralt pega é muito legal. A gente tem isso pra caramba nos jogos. Eu adoro fazer os contratos de jogos, porque mesmo não sendo a missão principal, ele é fantástico de história, repleto de coisa pra fazer. E você vê esses contratos aqui no livro, que obviamente foi da onde todos os jogos se originaram, é muito legal, é muito repleto de coisas, é um universo vivo, é um universo maravilhoso se aventurar aqui no meio desses contratos. Eu sinto inclusive falta de mais livros desses contratos. Se o autor aí quiser publicar uns livros extras, uns spin-offs e tal, só desses contratos, eu não reclamaria. Esse aqui, ele com certeza seria um livro perfeito pra você ou começar a se aventurar nesse universo, ou até mesmo ser o segundo livro. Mas ele tem alguns pontos que não dá. Aqui, por exemplo, seria uma ótima forma de você conhecer os personagens. Ele apresenta personagens que vão ser mostrados só futuramente na história? Sim, porém não é uma aparição que você fala tipo, um baita spoiler. Basicamente, quando ele voltar a aparecer lá na história, lá na frente, você só vai falar, olha, eu já vi esse personagem aqui antes. E não tem nada demais acontecendo ali, então não é um spoiler propriamente dito. E aí, inclusive, isso faz com que você consiga se conectar mais ainda com os personagens. Todas as cenas de The Witcher inteiro que o Jaskier aparece é icônica. E isso não muda aqui, por exemplo. Você consegue se divertir bastante nas aventuras. Pô, ter um contrato desse logo no começo, inclusive se tivesse mais, seria fantástico. Esse livro é um livro perfeito para fazer você se apaixonar pela história. Então começar por ele seria o cenário ideal. Mas por conta do epílogo, isso não pode acontecer. Será que a editora principal, aquela que tá direto lá com carinha polonês, que é um nome muito difícil que eu não sei falar, na hora que aceitou publicar esse livro, não chegou e falou assim, bom, vamos mudar umas coisas aqui, vamos colocar em outra ordem. Ou até mesmo, por exemplo, essa aqui é uma edição de luxo, será que não poderia trocar a ordem? Eu sei que tem toda uma questão de contrato e um monte de coisa, mas negocia para ter uma experiência melhor pro leitor. Eu não vou te falar qual é o epílogo aqui para não te dar spoiler,
mas é um epílogo que encaixa perfeitamente no último livro de The Witcher, como esse livro acaba sendo. Porém, se esse livro fosse um dos primeiros e esse epílogo tivesse no último livro, atualmente ia explodir de uma maneira fenomenal. Porque eu terminei aquele último livro criando algumas teorias e tipo, mano, não é possível que certas coisas possam acontecer. E nesse epílogo aqui, essas coisas acabam sendo meio que explicadas. Só que entende que seria melhor ter colocado lá do que aqui? E esse livro ele é muito divertido. A minha recomendação é que se você puder ler esse livro como um dos primeiros livros, vai valer muito a pena. Leia ele ou como primeiro, como segundo, ou no máximo estourando o terceiro livro da saga. Porém, não leia o epílogo desse livro. Deixa o epílogo para ler só depois que você leu a história inteira, aí você volta e lê o epílogo. Isso vai fazer muito mais sentido. E assim a gente acaba terminando uma jornada nesse incrível mundo. Para qual mundo que a gente deve ir agora, eu ainda não sei. Mas se você, como eu, ainda não tá pronto para se despedir de The Witcher, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui que tem muita coisa sobre esse universo. Fora isso, espero que tenha gostado. Valeu, falou, tchau!